Vamos lá. Então vamos lá, Judazinho, com você de novo. Roda. Por que é diferente a igreja de Jesus? Ó, igreja que você chama é um prédio. Jesus não é um prédio. É o Filho do Deus vivo eterno. Por que são diferentes? O prédio e Jesus. A quadrilha é diferente de Jesus. A agremiação é diferente de Jesus. Você não sabe ainda? Brother. Conflito, Caio, e com medo de estar errado. Caio, fui criado na igreja católica. Eu, ao começar a ouvir você e ler o evangelho, como você sempre pede pra gente fazer, eu comecei a ter conflitos com os ensinamentos da doutrina católica. E o conflito maior está sendo com a minha mãezinha, que amo tanto, e minha irmã amada, pois elas são devotas de Maria com muito fervor. Caio, a minha mãe disse que muitos dos meus livramentos foi porque ela sempre pede Maria para passar na frente. Sei o que o evangelho diz. Aquele que passa na frente de Maria, passa na frente de José, aquele que disse: Pedro, Pedro, Satanás te requereu para te peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Esse que passa na frente de Pedro, esse acerca de quem Maria disse: obrigado, ó Deus, por teres me concedido o meu Salvador, o Salvador de Maria, esse que é o Salvador de José, esse que é o Salvador de Paulo. Quem passa na frente, passou na frente de Maria, passa na frente de todo mundo e continua passando. Agora, na ternura ignorante da mãezinha, ela pediu a Maria, mas não foi, Maria nunca fez nada, a não ser dizer: façam tudo o que ele mandar. O único mandamento de Maria é esse. Você chega a Maria e diz: e aí, Maria? Ela diz: façam tudo o que Jesus mandar. Está lá em João 2, mandamento de Maria. É como o mandamento do pai. O cara chega para o pai e diz: e aí, pai? Ele diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A terra em Maria diz: façam o que ele mandar. Os céus no pai diz: a ele ouvi. Qual é a dúvida que sobra? Se é com ele que eu tenho que falar, é a ele que eu tenho que recorrer, é com ele que eu tenho que viver. Mas a questão da mãe dele não é essa, de aprender essa lógica do evangelho. A mãe dele não está envolvida nisso. A mãe dele tem uma relação afetiva com Maria. Sim. É uma relação psicológica. Maria é vó, Maria é mãe. Maria é mãe da mãe. Maria virou a pessoa mais íntima da feminilidade dela, da pureza dela, da ternura dela, da maternidade dela, do carinho dela. E eu entendo isso, imagina se Deus não entende. Eu entendo isso, imagina se Jesus não entende. Se Jesus for pior do que eu, quanto a não conseguir compreender isso, eu estou pulando fora desse Jesus hoje. Se esse Deus for curto de percepção em relação à minha curteza total, e eu consigo entender que a questão dessa mulher não é uma afronta a nada nem a ninguém, é apenas uma incapacidade emocional e afetiva de se desvincular de uma parentela mais íntima do que aquela que ela jamais teve com a mãe, com o pai ou até com os filhos. Então, eu acho isso tudo lamentável, porque é fruto de muita ignorância. A mãezinha dele, coitada, ela foi educada, são tradições e tradições. E ela se sente traindo a história da vida dela. Pai, mãe, avô, enterrando a genealogia se ela fizer isso. Não é verdade. Então, o Deus mesmo traz essa revelação a ela. E ela, de maneira tranquila e pacífica, diz: eu entendi. E passa a ter para com Maria aquela relação que a gente tem de carinho enorme para com um pai amado, uma mãe amada da gente que morreu, já está no céu. Uma vovozinha da gente santa e linda e preciosa que partiu, já está com o Senhor. Passa a ter uma relação dessas amizades que fazem o céu ficar povoado de parentes teus. Sim. De amores teus.
Tudo brother. Ela passa a ter isso quando ela encontra aquela certeza de que Jesus é o Salvador de Maria, de José, de Pedro, de Paulo e de todos nós. Mas isso é iluminação do Espírito, não é discussão de palavras. Discussão de palavras só faz ela ficar zangada, triste e sem entender, porque ela orou a Maria e pediu livramento para o filho foi livrado até hoje. Claro que foi o Senhor Jesus que o livrou, como quando o cara pede um livramento a Maomé e o livramento vem, foi Jesus, porque Jesus não tem esse problema de deixar de fazer o bem porque não falaram o nome Jesus. Ele não é mesquinho assim, ele não é maligno, ele não é o diabo, ele não é vaidoso, ele é manso e humilde de coração, ele faz mesmo quando ninguém está sabendo que é ele. Ele é o Oséias da alma da gente. A gente fica na putaria como Gomer, mas ele vem à noite e bota a comidinha na varanda. No dia seguinte a gente pensa que foi outro que nos deu, mas foi ele. E ele continua com o mesmo amor, tendo compaixão da nossa ignorância, porque é a bondade dele que acaba nos conduzindo ao entendimento, ao arrependimento, à conversão. Então, eu sei tudo que ele vai dizer aí, eu só estou antecipando porque eu já sei o final. Pode ler que vai ser isso. É só mais uma frasinha que ele fala. Eu sei o que o Evangelho diz, porém tenho medo de estar fazendo algo errado. Então fique tranquilo, não precisa falar nada. Chama a mãezinha só dele viva o Evangelho. Viva. Meu pai, por exemplo, quando se converteu lendo a Bíblia, a família era catolicíssima, tradicional, da parte da mãe dele. O pai, meu avô, pai dele, João Fábio, era mais uma figura de uma prática da religião do humano, dos vínculos humanos, mas ele não tinha carolices. Mas minha avó era. A vovó Zezé, linda velhinha, muito carola. Meu pai se converteu e viajou do Rio a Manaus porque achou que se ele lesse a Bíblia com ela iria entender. Papai era um homem ainda de 42, 43 anos quando se converteu, ainda novo, ou menos, 40 anos. E ele foi a Manaus, foi do Rio até Manaus, chegou lá, abriu o Novo Testamento, começou a ler. Era tudo tão óbvio para ele, ele foi lendo o que ele entendeu. Aí quando ele perguntava a ela o que ela tinha entendido, ela sempre dava as respostas dos cursos de catequese católica que ela tinha feito, desde menina. Ela lia o catecismo, ela lia tudo isso, era uma católica antiga. Ela nasceu no século anterior, no 19. Ela é do 19? Ela é do 19. Antiga, bichinha. De modo que... Tem um tempinho, né? Faz tempo. Faz tempo. E a compreensão era uma outra. Então ele lia e parecia óbvio, ela não entendia. E ele insistiu e ela o repreendeu. E ele voltou para o Rio chorando de tristeza, porque a compreensão dele também ainda era pequena. Não conseguiu converter Parecia que se ela não compreendesse como ele tinha compreendido, ela estaria perdida. Aí ele voltou sofrendo, ele jejuava, ele orava. Sim, até que um dia o Senhor deu um sonho a ele. Um sonho que ele disse que não teve a menor dúvida que foi uma revelação divina, mostrando o pai dele na glória com Jesus, em glória. Sim. E o lugar da mãe dele é em glória com Jesus. Ele falou, por que tu não deixas isso comigo? É bom, né? Assim como eu cuidei de ti, eu já cuidei dele. Deixa aí, eu resolvo. Deixa comigo. Deixa que eu resolvo essa parada. Só vive e ama. E deixa que o resto eu cuido. É isso mesmo. E aí, meu Deus, foi tudo natural com a minha vozinha também. Tudo natural, ela foi entendendo. E só disse como tinha entendido 1 minuto antes de ir embora. Para sempre. Ela só revelou no final? Para ele. Ela falou. Só para ele? Olha só que lindo. E tudo isso eu compreendi em nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém. E partiu. Olha assim mesmo. Olha só. Não teve nem 2 minutos depois. Foi assim. Foi jogo tudo rápido. Isso eu compreendi. Olha isso. Em nome de Jesus. É assim. Amém. Pô, foi tranquilo. Parou de perturbar. Deus agiu.
Então faça assim, amiguinho, tá bom? Um beijo. Um beijo. Religião não vale a pena. Minha mãezinha também é assim. Maria, não sei o quê. Deixa que Deus cuida. Lindinha ela. Fofa. Tá tudo certo. Vamos lá. Ela tem mais problema pra resolver. Tem que ficar preocupada com isso. A garota volta. Sei. Você pediu pra ela voltar amanhã, ela tá se adiantando. Tá se adiantando. Vai responder ela. Ela fala assim: Caio, eu queria saber mesmo como lidar com meu pai. Quando ele está em casa, ninguém suporta ele. Nós só estamos bem quando ele está fora de casa. O que devemos fazer, Caio? Essa é uma Nos coisa ajude. que a mãe dela deve expressar. Porque quem é a cabeça desse a mãe problema que tem é a que mãe. entrar. A mãe. A mãe é a mulher do cara e a mãe deles. Se tem um nós, em relação ao qual existe um eu maior nessa história, É a mãe. é a mãe. Tá. Às vezes eu fico vendo, filho tem essa mania de esquecer de onde as coisas vêm. De onde as coisas vêm e aonde a banda toca. Então é por isso que você querida, falou pra ela mostrar pra mãe. Pra mãe, pro irmão, pra a mãe expressar ela e ela chegar e dizer: eu, minha mãe, meu irmão, chegamos a esta conclusão. Para nós não dá. Ou não dá mais nesses termos tais. Ou não suportamos mais por causa disto. Mas isso tem que vir de algo mais do que a dor de uma filha. Porque para filha de 21, 21. o que eu posso dizer é: você é maior de idade, procura o teu caminho. Ela pode, né? Para ela é só isso. Agora ela fala em nós. Eu não posso falar Por acerca nós, do tem nós os nós isso aqui. sem pelo menos aquela que representa nós nessa história do começo ao fim, que é a mãe dela. A mãe dela é o nós supremo aí, e é o nó dessa história. Bom, minha filha, faça o que eu pedi, porque eu não estava enganado no que eu pedi. Eu já sabia que sem isso eu não chegaria lá, como não chegarei. Você não é a pessoa para representar essa angústia. Eu vou estar falando com quem não tem o poder de implementar nada. Eu prefiro falar com quem representa mais densamente a angústia e tem o poder de implementar, de decidir, com o acordo de vocês ou não. Entendeu? É por isso que eu prefiro que você mostre a sua mãe, para ela vir aqui. Vem me ver TV. O canal é você.